Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente tá aqui pra falar sobre o futuro de Vermelho, Branco e Sangue Azul. E aí, será que vai vir continuação? Vem comigo que eu te conto tudinho, mas não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha nesse vídeo. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, vocês sabem que no filme de Vermelho, Branco e Sangue Azul, a gente tem uma das melhores personagens de todas, que é a Amy, agente do serviço secreto que cuida da primeira família, né, da família da presidente. Particularmente é uma personagem que eu amo demais. Mas sabe quem também consegue concluir qualquer missão assim como a Amy? Os agentes Stone. Quê? Você não sabe o que eu tô falando? Não é de nenhum filme, mas os agentes Stone, na verdade, são o time de vendas da Stone que entregam as melhores soluções para os donos de negócio. Com eles, vocês conseguem abrir uma conta para a empresa de vocês e vão ter, ó, na palma da mão aqui, ó, com a ajuda dos agentes Stone, as melhores e mais tecnológicas soluções para gerir o seu negócio. Os agentes Stone sempre estão disponíveis para auxiliar vocês quando vocês precisarem na sua jornada de logística e são parceiros dos donos de negócios por todo o Brasil. E o melhor, não tem nenhuma missão que eles não consigam completar com maestria, afinal de contas, para eles, nenhuma missão é impossível. E aí, será que você tá pronto para encarar essa missão? Então aproveita e confere o link aqui na descrição para saber mais. E agora, bora falar então sobre a possibilidade de Vermelho, Branco e Sangue Azul 2. E aí, será que vai vir continuação por aí? Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar, e eu acho que eu preciso enaltecer isso demais, é o grande sucesso do filme. O filme foi um sucesso gigantesco na plataforma do Prime Video, ele tem estado em primeiro lugar dos filmes mais assistidos. Se eu não me engano, ele bateu o recorde de lançamento mais assistido do Prime Video, então realmente assim, o enaltecimento veio, entendeu? A gente foi enaltecido com uma adaptação que tem sim as suas questões, mas que também é muito maravilhosa e que conquistou tanto pessoas que já leram o livro, quanto pessoas que nunca tinham ouvido falar na história. Inclusive, eu recebi muita mensagem de gente falando que me via falando sobre o livro, mas nunca tinha ido atrás, e aí assistiu o filme, ficou apaixonado, foi ler o livro, se apaixonou. Então, é muito legal que tem todos esses caminhos, né, tanto de quem já conhecia a história, de quem já tinha lido o livro, quem não conhecia e acabou, né, indo parar ali no filme. Eu, particularmente, já tô aqui, ó, contando as horas pra eu poder reassistir. Acho que nesse próximo final de semana eu vou assistir de novo, porque eu, assim, completamente apaixonada, obcecada por essa história. E, obviamente, a gente vai ter análises mais profundas, tô preparando algumas coisas bem especiais aqui pra gente poder fazer um comparativo de livro versus filme, então não desistam de mim, tá bom? Mas hoje eu queria falar realmente sobre essa possibilidade da continuação. Então, algumas questões importantes. A primeira delas é que o Matthew Lopes, que é o diretor do filme, ele falou um negócio nas redes sociais que deixou todo mundo em polvorosa, né? Diz que quando ele pegou lá todo o material bruto de gravação, colocou na timeline pra começar a fazer o corte do filme, né? Pra começar a editar e ver realmente como ficaria o filme, o material que ele tinha deu o total de 2 horas e 45. Mas a gente sabe que o filme ficou com quase 2 horas, né? 1 hora e 56, se eu não me engano. Começou um bafafá, um burburinho, um negócio aí na internet do pessoal falando que existia essa tal versão de 3 horas do filme de Vermelho, Branco e Sangue Azul, e o coitado do Matthew teve que depois ir na internet dizer que na verdade não existia essa versão, que na verdade isso tudo foi só uma confusão por conta das palavras dele, né, e que não existia, na verdade isso foi só um dos processos de produção do filme, né, de preparação do filme, porque é nesse momento que eles vão começar a editar, vão tirar cenas que estão repetidas, takes que eles tiveram que fazer várias vezes, ainda não decidiram, vão decidir quais cenas fazem sentido, e assim a gente também teve o quê? O corte da cena do corneto. Se vocês lembram do meu react do trailer de Vermelho, Branco e Sangue Azul, vocês lembram que, assim, os surtos foram liberados, mas a gente tinha ali um trechinho da cena do corneto, que é uma cena super rápida que acontece entre o Henry e o Alex no comecinho do livro, né, no comecinho da história. Eles ainda não se gostam, ainda são inimigos, e aí o Alex tá de madrugada no palácio, ele foi pra lá pra poder fazer as entrevistas desse primeiro momento que eles estão tentando mostrar pro mundo que, na verdade, eles são super amigos, né, e que esse negócio do bolo não passou de uma brincadeirinha entre amigos. E aí o Henry aparece pra saquear a geladeira de visitante e pegar uns cornetos, e aí tem ali uma ceninha super fofa entre eles e tal, né, e a gente teve um trecho dessa cena no trailer, e aí quando a gente assistiu o filme, cadê? Mas o Prime Video foi muito legal e liberou a cena pra gente, né? Então a cena saiu nas redes sociais, inclusive eu surtei muito, chorei com essa cena, entendeu? É uma cena de sorvete e eu lá me debulhando em lágrimas, porque a cena é muito fofa. Mas o Matthew falou também que ele não... que pra ele essa cena não encaixava ali naquele momento, né? Porque a transição das coisas era um vai e vem muito grande e aquela cena eles já estavam quase que chegando num acordo ali de tolerar o outro, né? Enfim.
né, a cena foi deletada. Então, basicamente, nesse momento dessa edição, é onde acontece essas coisas, né, onde as coisas são cortadas, onde, enfim, tudo é analisado, porque às vezes as coisas no roteiro faziam sentido, e na hora que você monta na timeline, não faz sentido, né, às vezes uma cena parecia que ficou legal, na hora que você coloca lá, ela não ficou legal. Inclusive, o Matthew também compartilhou que aquela cena belíssima do Nicholas, né, então do Henry, quando ele pula na água, e aí a gente vê ele embaixo d'água, quando eles estão ali na casa do lago da família do Alex e tal, então a gente tem uma cena dele embaixo d'água, é um momento super intenso, assim, acho que é uma das minhas cenas favoritas, visualmente é uma cena muito bonita. O Matthew falou que aquela cena, ela foi um teste, né, um pré-teste de luz, e que no final das contas a cena ficou tão bonita que eles resolveram deixar. Então assim, a gravação, as filmagens, tudo parece uma coisa, na hora que a gente vai mexer no negócio, às vezes vira uma coisa completamente diferente, e aí a gente precisa ter esse momento de pós-produção, né, de cortar, de editar. O Obscoitado sabe, porque ele edita aqui as minhas groselhas o dia inteiro, entendeu? Então assim, é sobre isso. Mas aí a grande questão que a gente tira de tudo isso é que não existe essa versão de 3 horas. Inclusive, rolou até um abaixo-assinado pro Prime Video liberar essa versão de 3 horas, e por isso que o Matthew teve que ir falar que não existia essa versão. Mas a gente ainda tem algumas outras coisas que a gente pode questionar sobre se vai ou não, né? Quais são as possibilidades da gente ter uma continuação. Eu acho que a primeira delas é o fato óbvio do sucesso estrondoso do filme. Eu não comecei o vídeo falando sobre isso só porque eu quero enaltecer os meus bebês, apesar de que eu quero enaltecer os meus bebês, entendeu? E apesar de que eu fiquei muito feliz com essa possibilidade, óbvio. Mas, obviamente, é um sucesso muito grande na plataforma, é um filme que superou as expectativas de todo mundo nesse sentido, né? Até porque esse foi um filme que tomou muito hate lá no começo, quando foram anunciados os atores, quando começou a produção, tinha várias questões, né? As pessoas estavam dando hate por vários motivos diferentes, e várias pessoas tiveram que dar o braço a torcer depois que o filme foi lançado e tudo mais. Então, a expectativa e a forma com que o filme foi recebido foram muito diferentes. Por conta de várias mudanças, as expectativas eram muito mistas. Então, óbvio, tinha gente animado, óbvio, tinha gente com o pé atrás, óbvio, tinha todo tipo de pessoa na expectativa. Mas, no final das contas, as pessoas foram lá e assistiram o filme, e o filme se tornou um grande sucesso, e isso é uma coisa que conta demais. Mas aí, comparando com, por exemplo, os filmes de Minha Culpa, que também foi um grande sucesso, e foi confirmado, inclusive, logo em seguida que o filme estreou e que começou aí já todo esse bafafá dos filmes e tal, já foram confirmados 2 continuações. Mas eu acho que pelo fato do livro que deu origem ao filme de Minha Culpa ser uma trilogia, né, então já tinha a continuação, isso já era algo que tava no radar deles. Mas o Vermelho, Branco e Sangue Azul é um livro único, fica aí este grande questionamento. Uma outra coisa interessante é que a gente tem uma foto que mostra o Alex e o Henry e as famílias, né, e agregados em uma casa, numa situação que parece muito uma cena de Dia de Ação de Graças, uma reunião ali de Natal e tudo mais. E isso é muito curioso porque uma menina que assistiu esse filme num pré-screening, né, eles fazem alguns screenings de teste, né, pra ver como que o público vai reagir, o que o público tá gostando, pra entender o que tá fazendo sentido, o que funciona, né. Às vezes, como eu falei pra vocês, algumas cenas dão muito certo na ideia e estão ali no filme, estão gostando, mas aí você tá meio em dúvida, você pode colocar um público pra assistir, pra ver, né, o que o público vai achar, como é que o público vai reagir, enfim. Tem vários motivos pra fazer esses pré-screenings de teste. E aí ela falou que numa primeira versão desse filme, lá atrás, há muito tempo atrás, viu e o final era diferente. Então, só recapitulando, o final do filme é com o Alex e o Henry entrando na casa em Austin, né, da família do Alex, e conversando e tal, e o filme acaba meio que nisso, né, então fica não no ar. Eles viveram felizes pra sempre, basicamente é isso que acontece. Mas fica ali, né, tipo assim, planos, ideias, vontades, desejos, a Ellen Claremont sendo presidente por mais 4 anos, então assim, muitas coisas. E aí, a gente entra na grande questão da história, é que Casey McQuiston, que é autor de Vermelho, Branco e Sangue Azul, lançou recentemente, acho que faz uns 2 anos, uma versão de luxo de Vermelho, Branco e Sangue Azul com um capítulo extra que é narrado pelo Henry, que inclusive, meu amigo Luca me forçou muito graciosamente a ler este capítulo que eu não tinha lido ainda no avião voltando da viagem de Los Angeles. Foi muito engraçado que a gente rolou ali um tráfico de livros, entendeu? Que ele tava me passando livros, porque a gente não tava sentado junto, então ele tava me passando livro. Enfim, e aí eu li finalmente esse capítulo, porque eu não tinha lido ainda, porque eu queria reler o livro pra poder ler esse capítulo e ter tudo bem fresco assim na minha mente. E aí nesse capítulo a gente tem exatamente um momento desse, que são as famílias reunidas
reunidas, tendo ali um jantar, né, de holidays, né, deles. Então é um momento ali super fofo e tal. E aparentemente, em uma versão inicial do filme, esse seria o final. E a gente tem inclusive uma foto do elenco que parece que eles estão exatamente nessa situação, né, gravando exatamente essa cena. Por algum motivo, essa cena foi retirada do filme. Por algum motivo, eles decidiram que o final seria outro. É óbvio que isso pode só significar, e provavelmente só significa, que um outro final funcionava melhor, era uma coisa, enfim, dava um final diferente. Em geral, isso também acontece bastante. Mas eu dei toda essa volta pra dizer que a gente tem um capítulo extra narrado pelo Henry, que conta alguns momentos, né? Esse capítulo extra, se você nunca leu, ele é um capítulo que vai passar vários momentos, várias ceninhas da vida do Alex e do Henry depois que acabou o livro. Então acabou o livro, beleza. E aí o que aconteceu? Eles foram morar juntos? Eles vão casar? Eles foram encontrar as famílias? Entendeu? O Alex se formou na faculdade? O Henry decidiu fazer o quê? Então tem várias coisas ali do futuro deles que a gente vai vendo, várias cenas. Algumas são cenas mais bobinhas, outras são cenas fofas que fazem você chorar, outros são momentos assim, né, das famílias e tudo mais. Então tem várias coisas. E aí a grande questão é, existe um conteúdo, né, pra uma sequência, caso haja a vontade, né? O Matthew, ele já falou que ele tá super aberto pra fazer uma sequência, mas ele só vai topar essa sequência se for uma sequência porque tem uma história pra ser contada. E eu particularmente acho que existe sim uma história pra ser contada, né? A gente tem as questões de como eles vão fazer esse relacionamento funcionar, afinal, né? Qual que vai ser ali a situação toda do relacionamento agora que o pior já passou, entre aspas, né? Então, tem várias coisas que ainda podem ser exploradas, várias questões entre eles que ainda podem ser exploradas. Então, eu acho que existe sim uma grande abertura, existe esse capítulo extra que tem essas cenas, essas situações que são muito fofas e que com certeza ficariam muito fofas em um segundo filme, né? E eu sinto que existe uma vontade ali da produção, né? Tanto de Casey quanto do Matthew, quanto, obviamente, né? Suponho que do próprio Prime Video por conta do sucesso estrondoso e com toda certeza do Taylor e do Nicholas, porque afinal de contas eles se tornaram muito amigos, né, na produção desse filme, e eles falam isso o tempo inteiro, e, inclusive por conta, né, da greve dos roteiristas e da greve dos atores que tá rolando lá em Hollywood, a gente não conseguiu ter a divulgação do filme com eles, então a gente não teve muitas entrevistas, a gente não teve essas oportunidades, e obviamente um segundo filme seria um momento excelente pra gente ter essas oportunidades que, enfim, não rolaram dessa vez. Mas uma coisa também interessante, né, em relação a essa greve dos atores e dos roteiristas, é que muita coisa tá suspensa em Hollywood por conta disso, né? Porque tem muita coisa incerta. Ninguém sabe quanto tempo essa greve vai durar, ninguém sabe se o sindicato vai chegar em um acordo com os atores e os roteiristas em breve, ou se vai demorar sei lá quanto tempo, né? Tudo tá muito incerto nesse momento e as produções estão todas pausadas. Em algum momento, isso vai virar um grande efeito dominó que vai afetar calendários de lançamentos. Já vários filmes e várias coisas foram adiados, já foram empurrados mais pra frente, porque também é muito complicado você lançar um filme sem ter os seus atores pra poder divulgar, né, o filme, pra poder ir lá e dar entrevista, fazer junket, aparecer em tapete vermelho, enfim, né, todas essas coisas são muito importantes pra um filme. A divulgação de pôsteres, a divulgação de um marketing, banners, outdoors, essas coisas, é muito importante, mas ela não é unicamente responsável, né, pelo lançamento de um filme. A gente tem vários outros lados. Então, todas essas coisas estão começando a afetar, e daqui a um tempo vão começar a afetar muito mais. Então, a gente não sabe exatamente o que pode acontecer, e também a gente não sabe se existe também algo de estar segurando um pouco essa história pra poder ver como é que vai ser as coisas, se vai fazer sentido anunciar essa sequência. No final das contas, a gente tá aqui, o quê? Esperando pra ver, né? Então a resposta é essa. Vamos ter a sequência? Não sei. Temos várias coisas que indicam que a gente poderia ter, temos várias pessoas com vontade de fazer, temos várias ideias, né, e coisas que poderiam funcionar numa sequência de Vermelho, Branco, Sangue Azul, mas no momento a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer, mas eu confesso que eu estou torcendo muito, eu ia amar uma sequência, dedos cruzados, entendeu? Então me conta aqui nos comentários se você ia gostar de ver uma sequência de Vermelho, Branco, Sangue Azul, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.